Boa noite. Tudo certo aqui, né? Vamos lá. Pessoal, boa noite. Meu nome é Henrique Paim, eu sou o primeiro vice-presidente executivo do IBF Minas Gerais. Uma grande satisfação estar com vocês aqui hoje. Fui convidado para estar aqui com a Renata e com a Marília para a gente poder discutir aí as questões relacionadas do que o que um CEO espera de um CFO. Queria agradecer a presença de todos os participantes aqui conosco. Eu vou estar conduzindo o evento, fazendo perguntas, mediando aqui a conversa com as nossas convidadas. Queria agradecer imensamente aqui a presença da Marília Frazilho. Marília é CEO da FF Solutions, e da Renata Martins, que é Sales Consultant da NetSuite, pela disponibilidade. Boa noite para vocês, muito obrigado pela presença. A todos os participantes aqui, nossos associados, convidados, gostaríamos de agradecer também a participação antecipadamente para todos vocês. Gostaria de registrar a todos que nos honram com a sua presença, associados, conselheiros, diretores do IBF e todos os convidados aqui presentes. Queria agradecer também às nossas empresas mantenedoras, que ao longo de todo o ano honram a nossa confiança e os nossos trabalhos. A gente já tem 24 empresas mantenedoras, esse número vem crescendo exponencialmente, tem vários candidatos para nos apoiarem aí nos próximos exercícios, e a gente vai estar sempre junto aqui com as empresas mantenedoras, sendo apoiados por elas e trazendo as empresas mantenedoras para os nossos eventos, para as nossas discussões. Estamos sempre abertos para que essas empresas colaboradoras possam participar, promover a realização de novos eventos em parceria com o IBEP Minas Gerais. Essa participação e essa integração com a entidade, os associados e as empresas, ela é extremamente importante na nossa visão para continuarmos realizando eventos de grande importância como o de hoje. Então, mais uma vez, vamos em frente aqui na nossa discussão, e nós iniciaremos agora o nosso painel. O nosso painel que tem o nome de O que os CEOs esperam de um CFO. E a Marília Frazilho e a Renata Martins, nossas convidadas especiais, para fazer considerações iniciais. Convido-as para fazer as considerações iniciais, se apresentarem para a gente começar a nossa conversa. Legal, obrigado, Paim. Obrigado pela apresentação, obrigado a todos pela participação. Tem algumas pessoas aqui que a gente já bate o olho e a gente já reconhece, então fico muito lisonjeada de poder estar aqui com vocês, principalmente por se tratar de Minas Gerais. Eu falo que é uma região aí do coração, a gente tem bons clientes nesse estado e temos bons cases de sucesso aí também, a FF também atua aí nessa região. Para ser breve, para passar a palavra para minha querida Renata Martins aqui. Eu sou a Marília Frazilho, sou hoje CEO da FF Solutions. A FF Solutions é uma empresa de 30 anos, completamos aí 30 anos recentemente, e eu sou a segunda geração da empresa. Então, é um fato até interessante que eu vou comentar aqui com vocês, esse processo de sucessão que a gente realizou, e é um processo que a gente vem aí trazendo a profissionalização da companhia, a profissionalização dos nossos processos, do nosso time, das nossas tecnologias também. Então, eu vou contar aqui um pouquinho para vocês de toda essa jornada que a gente vem passando e o que a gente espera aí de futuro. E eu, como CEO, o que eu espero aí de um CFO e nessa jornada aí de amadurecimento da nossa companhia. Renata, passo aí para você. Olá, pessoal. Boa tarde, boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui junto ao IBF e agradeço novamente a Marília pela presença e pelas palavras. Acredito que vai ser um webinar bem interessante, porque nós vamos discorrer na prática o que efetivamente um CEO espera de um CFO. Eu sou pré-vendas principal do NetSuite, que é um sistema de ERP, e como vocês sabem, qualquer sistema de ERP, ele tem toda a base de uma gestão empresarial.
O NetSuite é um ecossistema onde tem embarcado todas as suas funcionalidades integradas em uma mesma plataforma. Então, nós temos como estar integrando desde o CRM até mesmo o faturamento e o recebimento, o pagamento, né, da empresa, desde uma solicitação de compras até o pagamento e toda a cadeia de suprimentos ponta a ponta, planejamento de demanda, toda a base, obviamente, financeira avançada, com orçamentação, diversas funcionalidades já integrando e embedando inteligência artificial. Lembrando também que o Brasil tem bastante criatividade nas suas regras fiscais e contábeis, então nós temos, sim, dentro do NetSuite, essas regras fiscais e contábeis já pré-configuradas, com contabilização online, recolhimento de imposto em tempo real, com todas as transações aí sendo possível analisar e ter a visibilidade em tempo real. Então, o objetivo de hoje é justamente discorrer a respeito, né, do NetSuite e como nós podemos ajudar também os CFOs nessas tomadas de decisão, onde o mundo está mudando aí a cada minuto e nós, CFOs, precisamos agir em segundos, né? Então, eu abro o webinar, Henrique Paim, fique à vontade e vamos direcionar os próximos passos. Muito obrigada a todos, é uma honra estar aqui hoje com vocês. Maravilha. Obrigado, Marília. Obrigado, Renata. Vamos começar, então, o nosso bate-bola aqui. Queria, Marília, começar com você, te perguntando, no papel de CEO, como você enxerga o CFO no passado, ele era um CFO muito de tesoureiro, né? Olhava o pocket in, pocket out, era um CFO de fluxo, era muito focado por fluxo. E esse papel ele foi mudando ao longo do tempo, o CFO vem tomando um papel mais estratégico, ele vem sendo mais transversal no relacionamento com os stakeholders, ele vem falando com várias áreas, ele tem uma visão estratégica do negócio. E como é que você enxerga isso? Quer dizer, quando você lida com o seu CFO no dia a dia, na vida real, você valoriza essa visão mais estratégica, essa visão mais transversal do CFO? Como que ele te ajuda? Que tipo de produtos, que tipo de ferramentas o CFO traz para você e que você valoriza e que ajuda no seu dia a dia como principal líder da FF Solutions para tocar a sua operação? Legal, Paim. Acho que um ponto interessante é a gente falar de evolução da empresa ou maturidade da empresa, né? Quando a gente fala um CFO, dependendo da onde a empresa hoje se encontra, ela tem uma demanda. Eu vou falar pela minha experiência com aqui na FF Solutions, o que a gente passou e o que a gente vem passando, né? Acredito que muitos de vocês estejam aí nesse papel e se consigam achar uma similaridade em determinadas fases que a gente passou. Quando a gente fez o processo de sucessão, um dos nossos desafios na época era informação. Então, quando a gente falava, a gente não tinha um CFO, né, um C-level, na época a gente tinha um gerente financeiro, que a gente pode considerar que era a cadeira mais alta que a gente tinha dentro da nossa empresa, que era a maturidade que a gente tinha aí na época, que estava em torno de 2018, tá? Os desafios eram diferentes, Paim. A gente precisava enxergar as informações, a gente precisava ter aí os relatórios, e o que muitos conhecem é aquela questão, né? A gente precisava entregar o dia a dia, né? Falar de decisões estratégicas, posso confessar para vocês que era muito diferente do que o que a gente se encontra hoje. Então, a gente fala um pouco mais, vou usar a palavra do CFO, mas pode ser aí que na época nossa era um gerente, a gente estava tratando mais de questões operacionais, né? Então, uma questão de estruturação. E conforme a gente foi trazendo toda essa profissionalização da empresa, aí os desafios eles foram mudando, né? Então, a gente saiu de um nível mais de operação para um nível mais estratégico, que aí eu entro onde a gente está hoje, né? Então, hoje, com as informações todas consolidadas dentro de um sistema, né? Falando aí de um sistema ERP, a gente consegue pensar mais em tomadas de decisão, né? Antigamente, a gente não conseguia ter visibilidade, então a gente falava mais naquela questão mais imediatista, né? Hoje a gente consegue olhar e fazer um planejamento estratégico, mais de futuro, né? Então, buscar investimentos, a gente olhar para o mercado, buscar formas para suportar os nossos clientes em formas de pagamento e na parte de financiamento. Então, hoje, o nosso CFO, que aí a gente já tem uma função
de C-level, ele olha por essas questões estratégicas. Mas isso foi uma evolução, eu gosto muito de falar isso, assim, né? Não são todas as empresas que têm a necessidade de um cargo de um CFO. Dependendo do nível de maturidade, um gerente financeiro ele já é suficiente. Depois um diretor, e aí sim essa evolução ela acontece. Mas eu acho que toda a estruturação ela deve ser pautada com essa questão dos dados, né? Independente do estágio que ele deva estar, os dados ele é muito necessário para que sim as tomadas de decisão ela consiga ser suficiente. Então, hoje, no que eu consigo aí falar com relação aos nossos desafios, do que hoje eu tenho um parceiro que seria o CFO, é isso, é o olhar para o futuro, para que a gente consiga dar essa estrutura de crescimento da companhia e principalmente esse olhar financeiro para os nossos clientes, né? Então, a gente trabalha com o mercado que você conhece bem, Paim, que são empresas de engenharia, e a gente sabe que a gente precisa ser um parceiro. E um parceiro, muitas vezes, é entender o lado do cliente com que a gente possa fazer aí realmente um trabalho em conjunto para fornecer aí soluções também financeiras, né? Hoje a gente é um parceiro de tecnologia para eles, então eu tenho que ter ali um parcelamento, eu tenho que ter condições aí para suportar o nosso cliente. Então, hoje o nosso CFO, ele além de olhar para o nosso time interno, ele olha para fora, né? Então, como que a gente consegue dar também o nosso cliente para essa parceria em conjunto, que a gente fala hoje também muito no Customer Centric, né? O cliente no centro. Então, além nos processos internos, a gente tem que também ter esse olhar aí para o mercado. Então, alguns dos desafios são esses, mas mais importante é ter essa parceria, né? Ter uma pessoa que está ali do lado, que a gente consiga aí ter essa troca desses desafios estratégicos e que não seja somente na área financeira, mas no conjunto como um todo. Perfeito, Marília, muito obrigado. Eu concordo plenamente com você que quando a gente não tem dados estruturados, é muito difícil fazer gestão. Acaba sendo uma gestão na base da intuição. E aí a gestão na base da intuição ela é perigosa, né? Mesmo nós que temos experiência, que já estamos há muito tempo na janela, você tomar decisões empresariais pautadas única e exclusivamente na sua experiência e não ter o dado estruturado para que esse dado possa te fornecer insights poderosos aqui para a gestão do negócio, eu concordo plenamente com você que esse é um trabalho essencial que o CFO ele é obrigado no job description dele de estar com isso muito na palma da mão. Concordo com você. Aproveitando o ensejo aqui, Marília, mais uma vez com você, eu queria te entender, agora que você tem um CFO com uma visão mais estratégica pela maturidade que a FF Solutions atingiu, o que você enxerga, quer dizer, como principal líder da empresa, como que você enxerga as principais habilidades de um CFO estratégico, habilidades de hard skills, habilidades de soft skills interpessoais, essa capacidade de olhar para fora e de se relacionar com bancos, com stakeholders, investidores, se porventura houver, todos os stakeholders, governos, como que você enxerga, como que você, qual que é o perfil do CFO que você gosta de ter do seu lado, com um perfil de características, e o que que ele tem que fazer para chegar lá. Quer dizer, a gente tem aqui no IBF Minas Gerais quase 1.000 associados, muitos desses associados ainda não chegaram na cadeira de CFO, mas boa parte deles tem muito desejo de se tornarem CFOs. Então, considerando que a gente tem um público aqui importante hoje, eu gostaria que você desse uma luz pela sua experiência, pela sua jornada, para todos esses que já são CFOs, que ainda estão nesse caminho do estratégico, e para que também querem se tornar CFOs, o que precisa fazer para ser um CFO bom na cabeça da Marília. Obrigada, vamos lá, Paim. Eu coloquei, pensando um pouco nessa pergunta, eu acho que hoje, não só no CFO, mas um bom profissional, que eu diria até no C-Level, e é um ponto que eu coloco até na minha função. 3 características. O interesse por tecnologia, eu acho que ele é fundamental. E quando a gente fala tecnologia, tem diversas tecnologias aí no mercado. Todo mundo está falando de IA. IA é legal, a gente sabe que ele pode vir para trazer muita evolução, produtividade e assim vai pela empresa. Mas sem um dado estruturado, volto ali naquela questão, a IA sozinha ela não faz milagre. Então, a tecnologia ela tem que acontecer, os dados estruturados, o IA ele tem que vir, então esse profissional ele tem que buscar informação o tempo todo, né? Então, esse é um dos pilares que eu acredito.
O segundo pilar é a questão do ESG. E aí, quando a gente fala o ESG, tem as 3 siglas, né? Mas principalmente quando a gente fala na questão de governança. Então, um CFO, na minha visão, ele tem que encabeçar aí toda essa estratégia de trabalho de ESG das grandes companhias, não só das grandes, mas das médias que também estão se estruturando aí para o mercado, é um tema muito importante, né? Então, quando a gente fala de governança, o que um CFO ele pode estar trabalhando nesses assuntos dentro das empresas, mesmo sustentabilidade, a parte também de meio ambiente. Então, ter esse entendimento, buscar por esse tema também é um dos pontos que eu acredito que tem que estar aí na pauta aí de todos os CFOs. E por último, não menos importante, mas o olhar por pessoas, né? Então, o CFO ele vai liderar. Então, a partir do momento que ele vai ter aí um time, e aí isso internamente, depois a gente vai também pela questão de pessoas também quando a gente fala de stakeholders externos. Mas como tratar aí o seu time, os seus colaboradores, a equipe que vai trabalhar, como eu motivo, como eu me relaciono com outras áreas. Então, eu vou ter um relacionamento com um time comercial, eu vou ter um relacionamento com um time de entrega, hoje a gente entrega serviços. Então, como que eu, nesse papel dessa cadeira do CFO, eu posso ajudar? Como que eu posso contribuir, né? Muitas vezes a gente fala, o time financeiro tem um conflito com o time comercial, né? É comum. Ok, a gente sabe que esses conflitos eles são naturais, mas no final do dia a gente sabe que a gente está ali numa companhia, a gente precisa fazer com que esses conflitos eles sejam resolvidos e que a gente consiga entregar resultado, né? Então não adianta ser só uma área de briga, que a gente tem que vir para resolver também os problemas dessas outras áreas, seu suporte, seu apoio. Né? Então, eu acho que, assim, pensando em características principais, eu diria que estariam nesses 3 pilares, e a busca sempre por conhecimento, a busca por se relacionar. Acredito que num nível de C-level, o network ele é muito importante. Muitas vezes a resposta não está no conhecimento, na experiência que a gente tem. Acredito que todos vocês, se tenham relacionamentos, né, e que isso daí é muito importante. Então, uma reunião como essa, um webinar como esse, ele faz parte dessa busca por conhecimento e por relacionamento também. Então, se relacionar e buscar essas referências, fazer benchmarking, conseguir trazer respostas que hoje a gente não tem todas, essa é muito, muito importante. Considerando assim a minha jornada, trazendo para vocês, eu tenho 36 anos. Eu ocupo uma cadeira que eu sei que já por ser mulher CEO já é uma taxa de 6%, e ainda mais nessa idade também ela é muito baixa. Então, a minha busca por conhecimento, Paim, ela teve que ser muito grande. E, com certeza, até você fazendo a pergunta, o meu conhecimento é hoje da minha experiência. Mas eu não posso fazer que esse conhecimento, só por ter sido aí uma carreira um pouco mais curta do que outros CEOs, ele seja limitante. Então, eu busco muito esses relacionamentos. Hoje faz parte, assim, do meu dia a dia, conversar com outros CEOs, buscar ajuda. Então, um ponto aí principal é estar sempre conectado e sempre buscando pessoas e conexões para me auxiliar nessa jornada. Hoje eu cheguei aqui, mas com certeza, se a gente fizer um webinar daqui uns 5 anos, meu conhecimento ele vai ser diferente, a experiência ela vai acontecendo. E eu vou precisar ter aí muitas conexões para conseguir fazer essa busca, esse ganho aí de conhecimento e esse ganho aí de experiência aí na carreira. Então, eu se eu fosse resumir, eu diria isso, esses 3 pilares e com certeza essa busca incessante aí por conhecimento com outras pessoas, ele é muito importante aí para não só para o CFO, mas para todo o nível aí de gestão, de alta gestão. Maravilha, tá tudo anotado aqui, viu, Marília? Tecnologia, governança, pessoas, networking, né, e conhecimento, quer dizer, trocas que a gente faz aqui no IBF de forma bem intensiva. A gente tem uma agenda intensa de encontros como esse ao longo do ano, e a gente estimula bastante para a gente fazer trocas, porque ninguém sabe, a gente sabe pouca coisa, a gente pode conhecer muito ouvindo a experiência dos nossos colegas, estando do lado deles e aprender com o erro dos outros, eu acho que é uma sabedoria, né? Eu queria agora passar a bola para a Renata. E, Renata, queria contar com a o que você pensa sobre esse tema. Quer dizer, a Marília trouxe todos os temas relacionados a o que ela espera de um CFO estratégico, os skills que são necessários,
para os CFOs ou os candidatos a CFOs que estão aqui presentes, o que você precisa desenvolver para chegar lá. E no caso da Oracle NetSuite, o que tem que conjumina com tudo isso que a Marília falou, Renata? Quer dizer, tem alguma solução que pode trazer esses elementos juntos, que consolidam e facilitam a vida de um CFO para ele, de fato, criar valor no longo prazo, com todos os aspectos muito bem colocados aqui pela Marília? Ajuda a gente numa visão técnica e com a sua experiência para ver se tem alguma solução que a gente possa usar no nosso dia a dia que faça sentido. Não, excelente, Henrique, e sempre maravilhosa a explicação da Marília. Também tenho a mesma visão, né? Então acredito muito que o CFO cada vez faz parte da estratégia da empresa, realmente é um braço direito do CEO, não tenha dúvida disso, e para isso ele precisa estar envolvido na transformação digital, né? A transformação digital é um dos pilares definitivos para estabelecer uma estratégia bem-sucedida na empresa. E concordo com a Marília, existe, obviamente, a análise da maturidade da empresa para a adoção das tecnologias existentes no mercado. E a gente chama isso de escadaria, né? Então, são fases da empresa que vão fazendo a adoção de uma tecnologia que cabe à empresa, por exemplo, uma empresa pequena, o primeiro passo é estruturar os dados, né? Sem um dado estruturado, como é que você toma a decisão? Então, se você adota um ERP, por exemplo, um NetSuite, que já tem seus processos pré-configurados, com práticas líderes de mercado, de mais de 40 mil clientes espalhados aí pelo mundo, de todos os tamanhos, de todos os segmentos de atuação, você já sai, né, partindo não mais de uma página em branco, mas partindo de uma adoção dessas práticas líderes já no momento zero de uma implantação de um ERP. Isso faz com que você evite, obviamente, ocorrências, erros do processo de implantação, gaps ou alguma ocorrência específica de um processo não muito bem estruturado da sua própria empresa, adotando essas boas práticas. Fora que o retorno sobre o investimento é muito mais rápido, né? Porque você já vai sair de um processo pré-configurado, com boas práticas de mercado, todos os processos de ponta a ponta no deserto da implantação. Então, o NetSuite já ajuda essas empresas desde do seu início, né? Então, tanto que as startups hoje, a maior parte das startups já estão aderindo ao próprio NetSuite, seja por adoção com essa metodologia, que a gente carinhosamente chama de Suite Success, né? Então, essa metodologia está sendo adotada pelo mundo inteiro, né? A gente está em mais de 220 países aí com essa metodologia do NetSuite, fazendo bastante sucesso dentro das implantações e minimizando esses erros que normalmente se tem numa implantação tradicional de um ERP com uma página em branco. Então, esse é um primeiro ponto que eu acredito que seja uma grande vantagem para o CFO. Um outro ponto também que me chama bastante atenção, até em outras práticas que eu tive ao longo da minha carreira, em outras empresas, em outras áreas, é que cada vez mais, principalmente com a digitalização, o mundo está muito colaborativo, né? Então, o CFO, basicamente, ele precisa estar integrado com as outras áreas. Não é mais a caixinha de finanças, a caixinha de tesouraria, eu olhar apenas para os números e entregar os números para o CEO. O CFO está cada vez mais integrado em todas as áreas, né? Então, cada vez mais sendo um consultor do CEO, os olhos do CEO, do que simplesmente um gerente de finanças. Então, o que a Marília comentou faz todo sentido, pessoal. Então, se nós aqui, como CFO, não estivermos pensando em uma habilidade, em um skill, soft skill, de network, de facilitação com as pessoas, né, de integração e colaboração dessas pessoas, do entendimento das áreas dentro da nossa empresa, tem alguma coisa errada, né? Então, o que o próprio NetSuite, um ERP, faz? Ele vai proporcionar muito mais os dados já integrados dessas áreas, uma informação prévia de tudo que está acontecendo nessas áreas em tempo real, não mais olhando para o dado do retrovisor, o dado do passado, e sim em tempo real, com ferramentas, inclusive, preditivas, para que vocês possam estar fazendo análise de cenários
olhando ali, né, para um futuro. Por exemplo, né, nós temos uma ferramenta dentro do NetSuite integrado ao ERP que chama-se NetSuite Planning and Budgeting, que é o nosso famoso EPM, o antigo Hyperion, que todo mundo deve conhecer, agora embedado com inteligência artificial, trazendo insights preditivos com análises estatísticas, olhando para todos esses cenários que podem ser conjugados com informações de mercado externas. Então, tudo isso para quê? Para o CFO sair, né, das planilhas, olhando o passado, para a avaliação dos dados em tempo real das demais áreas, para poder fazer esse olhar para o futuro, para o desenvolvimento da empresa, para frente com os dados já atualizados em tempo real. Então, qual é o grande ponto de um RP, pessoal? A gente fala muito de RP porque a base é sustentável aí da empresa, seja para você poder estar fazendo a sua análise, seja para você estar fazendo sua predição, o seu planejamento, seja também para você entregar o ESG. Por que eu falo de entregar o ESG? Né? Porque desde da base da governança, que a gente tem que se preocupar muito com a segurança dos dados, nós temos que se preocupar muito com a rastreabilidade dos dados, se preocupar, quanto mais a empresa cresce, com a auditoria que a gente vai ter de todos os nossos processos, todos os logs que estão sendo feitos por dentro aí dos perfis de acesso, muito bem mapeados, para saber se realmente as áreas estão direcionando de acordo com o que a gente tem de melhores práticas aí da empresa e do mercado. Então, isso o RP também te proporciona. O NetSuite tem os logs de auditoria em tempo real, que vai passar todas as informações de tudo que o usuário fez, como um Big Brother, né, vamos dizer assim, da sua empresa, mostrando aí a hora, a data, o valor antigo, o valor novo, de todas as transações. Então, isso faz com que a gente conheça o que está acontecendo com a empresa e redirecione até mesmo o usuário, ou até mesmo já de uma maneira preditiva, já direcione outras necessidades da própria empresa. Então, o G de governança passa por isso, passa pela segurança dos dados, passa por LGPD, passa pela segurança da sua nuvem. Né? Então, não sei se vocês sabem, pessoal, o NetSuite foi o primeiro ERP no mundo a estar na nuvem. Né? Então, nós tivemos aí o surgimento do NetSuite em 98. Né? Foi o primeiro ERP em nuvem, né? Então isso é bem relevante, porque você acaba tendo uma flexibilização muito maior. Né? Você não precisa ter um investimento em grande infraestrutura, você também pode estar fazendo atualização de todas as tecnologias que são muito dinâmicas, que estão surgindo aí no mercado, inclusive embedando aí com inteligência artificial ao longo do tempo. São 2 releases por ano, sem custo nenhum. Então, isso tudo acaba ajudando efetivamente o CFO a adotar novas tecnologias ao longo da maturidade, dessa escadaria, né, da maturidade da sua empresa. Então, eu vejo isso com bons olhos também, para que a gente possa estar ajudando, né, sendo uma ferramenta aliada ao CFO. É como se um CFO fosse um CFO de alta performance, utilizando a tecnologia, os seus cobots, né, para que possa facilitar o seu dia a dia, fazer menos o lado operacional, né, menos planilha e muito mais estratégia para poder direcionar o crescimento da empresa, reduzir custo e ser um consultor mesmo das áreas em relação aí a todos os aspectos de cada área de ponta a ponta. Tá? Então, é assim que eu vejo, né, eu acredito que isso possa auxiliar bastante os CFOs a sua tomada de decisão com base em dados estruturados. Excelente, Renata. Eu acho que o seu comentário vai muito de encontro que a Marília comentou sobre o perfil do CFO, né? Que a tecnologia foi o primeiro ponto que ela trouxe. E aí, Marília, a Renata trouxe muito o elemento da transformação digital. Como que você enxerga? Quer dizer, o CEO e o CFO tem que andar muito de mão dada, né? São funções muito integradas. E como que a transformação digital se dá ou deveria se dar? Como que você enxerga os CFOs? Os CFOs estão preparados para uma transformação digital? A gente percebe um movimento importante das empresas de digitalização de processos, uso intensivo de RPAs para você melhorar a eficiência operacional.
e pelo que eu entendi, a Renata tem tudo isso ainda somado à inteligência artificial para te ajudar a pensar junto, a trazer provocações, relações relacionadas até dados preditivos, quer dizer, olhar o futuro e tentar te dar insights poderosos ali para tomada de decisão, num processo de FP&A, por exemplo. Então, Marília, como que você enxerga a transformação digital como principal líder da empresa que você está hoje? Como que você enxerga a integração com o CFO? E o que esse CFO tem que ter? Como faz isso? Porque o hard skill de finanças, você vai para a faculdade, aprende, estuda, compra os manuais, e para aprender essa questão que talvez não estejam nos manuais, porque a arquitetura de dados que você vai ter em cada empresa pode ser diferente. Como lida com isso? E tem um aspecto cultural também, né? Quer dizer, como que a cultura da empresa recebe uma transformação digital? Porque eu já tive uma experiência de que eu estava muito mais acelerado na transformação digital como executivo do que o time que eu liderava. Como que a gente lida com isso? Quer dizer, como que a gente, tempos e movimentos podem funcionar para que você seja bem sucedido nesse processo aqui que a Renata tão bem colocou? Quando a gente fala de transformação digital, sempre é um desafio, porque a gente lida com mudanças. Eu acho que o ser humano, naturalmente, quando fala de mudanças, gera uma retração, né? Uma dificuldade, né? Começam alguns questionamentos, começam alguns pontos que a gente tem que trabalhar. Eu vou falar pela experiência que a gente tem dentro da FF Solutions e até por ser uma empresa que faz a transformação digital para o nosso segmento de engenharia, a gente tem enraizado uma característica que é muito importante aqui dentro, que é a flexibilidade. Então, a gente, além de fazer esse tipo de trabalho com os nossos clientes, então o nosso time já tem como característica, até quando o RH vai buscar, um time que é flexível, que gosta de mudanças. Porque se não gostar de mudança, a gente já entende que não tem muito perfil de trabalhar aqui. E aí, além de ser para o cliente, também tem isso, mas o olhar interno. A gente passou por mudanças muito grandes aqui. E como eu até mencionei para vocês, a gente fez um processo de sucessão em 2018, e desse 2018 até onde a gente está hoje, foi uma jornada de transformação, não só digital, mas uma jornada super completa. Então, todas as pessoas que trabalharam conosco nesse movimento, eles tiveram que ser abertos à mudança. Né? Então, a gente tem um perfil de time, de colaboradores aqui internos para mudança. Isso daqui é uma característica aqui nossa de FF Solutions. Mas aí, trazendo para o que a gente entende e acredita, e é um ponto assim, eu não acredito que exista um processo que seja bem definido que não tenha uma tecnologia por trás. Então, até mesmo quando a Renata ela fala que já tem um processo que a NetSuite já usa como padrão de mercado, eu acho isso excelente. Porque só um processo definido, escrito, com procedimento, como que a gente garante que o nosso time vai executar? Então, uma característica que eu entendo como CEO, eu falo, todo processo ele tem que ter uma tecnologia por trás. Senão a gente vai acreditar que o time vai fazer. É muito difícil a gente garantir, principalmente quando a empresa começa a ter um porte, um crescimento. Como que eu sei que um certo processo, um procedimento que a gente está fazendo, ele está sendo executado da melhor forma? Então, sempre quando a gente pensa em processo, metodologia de trabalho, isso daqui é uma questão que eu trabalho aqui internamente. Qual sistema, qual tecnologia que a gente vai colocar por trás para que a gente garanta, e a palavra garanta também tem as suas questões, claro que não sempre no 100%, mas que a gente garanta que isso vai ser executado da melhor forma que a gente queira. Né? E muitas vezes a gente sofreu isso diversas vezes, né? A gente não tem o melhor processo. E quando a gente tem um sistema que possa ser, a gente usa muito CRM, a gente usa muito RP e outros sistemas de monitoramento de controle de hora, quando um sistema já vem com esses processos bem definidos, muita gente fala, mas tem que ser o seu processo. Mas o nosso processo não está bem definido, porque a gente não pega um processo de um sistema que já vem com as melhores práticas. Claro que o time, internamente, ele tem uma resistência, porque ele vai falar, poxa vida, isso daqui não é a forma que a gente está habituado a fazer, eu fazia dessa forma, eu copiava uma célula numa planilha de um Excel, fazia de uma outra forma, ele vai achar como uma mudança. Mas quando a gente vem e traz que essa mudança é por uma melhor prática do mercado, para um melhor uso e, consequentemente, melhorar o dia a dia desse colaborador, essa aceitação dessa mudança ela acontece. Né? Não é fácil. Eu acho que todo o processo que envolve transformação,
e digital, ele tem que ter um trabalho que tem que ser pensado antes, que é essa gestão da mudança. Então, pensando na característica de um CFO e que tem que ser pensado e trabalhado, vou fazer uma implantação de um sistema. Coloca também um projeto que a gente vai falar de um plano de gestão de mudança, um plano de comunicação, porque não é só colocar um sistema novo para rodar com processos novos, tecnologias, que a gente tem que pensar nessa comunicação, nesse engajamento, porque pode ser que o projeto em si ele vai não ser bem sucedido, que ele vai enfrentar dificuldades, porque a gente não pensou nesse time todo. Então, o que eu dou aí de dica quando a gente fala de transformação digital é olhar para esses processos com a tecnologia, escolher a melhor tecnologia e que muitas vezes já vem com processos já estabelecidos, dependendo da maturidade da empresa, isso daí pode ser um salto muito grande, para a gente foi, mas pensar nisso, gestão de mudança e um plano de comunicação, porque isso daí é essencial. Essencial, e muitas vezes o que a gente percebe, né? Características de CFO são pessoas mais analíticas, que conseguem analisar dados. Então, uma das características que para mim é diferencial é esse olhar, que é aquele terceiro pilar que eu falei: pessoas, comunicação, gestão da mudança, como eu engajo, como eu motivo. Então, acho que esse é um dos cenários que a gente enfrentou ao longo desses anos e que a gente enfrenta ainda hoje, né? Então, a gente tem aí todos os sistemas, eles passam por melhorias, então essas mudanças elas são incrementais, muitas vezes não é uma troca de sistema, mas é um módulo que entra, a gente vai falar de reforma tributária, né? Então, é uma questão que hoje acredito que todos vocês que estejam aqui estejam pesquisando, então mais uma mudança. Então, tudo que fala de mudança, a gente tem que ter aí muita flexibilidade, tem que estar muito aberto e tem que estar muito disponível, acho que para toda a equipe, para a gente conseguir ter essas discussões e principalmente o engajamento da equipe. Acho que é isso, Painho. É um baita desafio, mas quando a gente está com todo mundo engajado e falando vamos fazer, eu acho que isso que é uma das questões também muito importante. Então, a gente como time, a gente como nosso time de RH, a gente busca muito essas características quando a gente vai contratar, quando a gente forma aí um time, que é trazer um espírito construtor, eu falo, que é esse time engajado em fazer acontecer, em fazer essas mudanças sempre, porque é inerente, como até a Renata falou, as mudanças elas vão acontecer e estão cada vez mais rápidas, então a gente precisa ter essa característica em todos aí da equipe. Maravilha, Marília. Obrigado aí pelas considerações. Pessoal, o pessoal que está aqui conosco aqui, vocês estão, o chat está aberto para vocês colocarem perguntas, tá? Então, se vocês tiverem perguntas, por favor, no ritual que a gente combinou aqui, a gente vai fazer pelo chat e aí a gente faz as perguntas online aqui para vocês depois que fizerem pelo chat. Fiquem super à vontade, estamos num bate-papo aqui. Marília, você falou tudo. A questão é uma questão cultural. Quando você está falando de gestão de mudança, envolve pessoas, envolve incentivos. Então, o recursos humanos tem que estar muito alinhado também para que os incentivos sejam adequados, porque senão você tem uma grande chance de você gastar um grande dinheiro e depois não ter o resultado, porque você teve o boicote de algum time, você teve alguém resistente, alguém eventualmente até com poder dentro da empresa, adquirida ao longo de muitos anos, e que não permite que você, de fato, coloque as boas práticas em uso. E aí, Renata, aproveitando esse ensejo, quer dizer, eu queria aproveitar aqui a sua experiência para você contar um pouco. As empresas cada vez mais são exigidas em relação à eficácia e agilidade. E você tem uma solução de ERP na nuvem que facilita muito a jornada digital das empresas. Eu queria escutar de você como que você, quer dizer, o que tem de especial? É muito difícil, quer dizer, falar de forma prática, é caro, não é caro? Você falou em algum momento na sua primeira abordagem sobre taxa interna de retorno, sobre viabilidade do investimento. Fala um pouquinho de viabilidade de investimento, em geral, premissas. Conta para nós um pouco sua visão da jornada digital, eficácia e agilidade para nós, executivos, como que a gente deveria se preparar para uma mudança de um RP na nuvem para trazer todos os benefícios que a gente está percebendo aqui que são factíveis. Obrigada pela pergunta e gostei muito, Marília, quando você falou espírito de construtor.
ficou muito boa essa frase. Na realidade, né, pessoal, eu vou só falar um pouco sobre cultura, né? A cultura, ela, vocês sabem, come a estratégia de café da manhã mesmo, né? Então, não adianta. Se você não tiver as pessoas engajadas nas mudanças, elas não vão acontecer, né? Então, ou vão acontecer com algum problema e depois vai ficar aquele disse, não disse que eu falei, eu avisei e no fim não resolve nada, a gente vai todo mundo pro buraco, né? Então, o que a gente normalmente faz junto ao NetSuite, tá? O NetSuite, pessoal, é um RP que não é uma jornada, né? Não começa no início da implantação e não termina no Go Live. É uma jornada para a vida da empresa. Isso é para mim, eu como executiva da própria Oracle, é muito interessante de ver, né? Porque a gente engaja todos os tipos de empresa e tamanhos de empresa. Então, desde uma empresa que está começando com pouquíssimos funcionários, que vão ter assim 3 usuários, por exemplo, até empresas multinacionais presentes em vários países, multimoedas, multibooks, multilivros fiscais, multilínguas. Então, a gente consegue estar trabalhando com todos os tipos de tamanhos de empresa. Então, o que é importante desde o momento zero? Né, engajar os key users. Né? Então, na minha opinião, né, o que dá certo é quando você começa a fazer a tratativa da mudança, é você envolver desde o momento zero as pessoas principais em cada uma das áreas. Então, como o NetSuite trabalha com esses processos de boas práticas já por adoção, nós fazemos demonstrações para esses públicos, justamente para eles poderem avaliar esses processos, entenderem esses processos e realmente direcionar esses processos junto à equipe em si. Então, o CFO, ele é parte integrante desse processo, ele está justamente em todas as jornadas, buscando fazer a gestão de mudança, né, que é o Change Management, desde o momento zero da implantação de ERP, que ele está envolvido também desde o momento zero. Não é só o TI, né? Não é só o pessoal de compras. O CFO está desde o momento zero para a mudança. Além disso, vocês precisam pensar sempre na navegação dessas ferramentas, né? Então, dependendo do tipo de ferramenta, é super difícil, tem código. Então, isso é importante. Por que isso é tão importante? Porque se o usuário não tiver facilidade de navegação, não tiver autonomia de fazer o que ele precisa, não tiver um processo na qual ele se enxergue, vai ser muito difícil ele fazer a adoção. Então, isso é um ponto muito interessante do NetSuite. Ele é uma ferramenta, uma linguagem muito moderna, com 0 código, né? Então, não é necessário criar script, o próprio usuário tem autonomia de criar o seu próprio relatório, ou ter realmente o acesso a mais de 200 relatórios pré-prontos, mais de 100 KPIs, ou indicadores de performance pré-prontos, pode navegar via web, mas pode navegar também via tablet, no celular, baixando aí o app do NetSuite. Isso tudo facilita a adoção. De verdade, a navegabilidade pode sim ser um fator-chave de sucesso para minimizar e quebrar essa resistência pela facilidade do uso com uma linguagem tão moderna, colorida, para que você possa estar direcionando, né, aquele usuário que tem mais resistência para fazer essa adoção. Outro ponto também importante, né, todos os processos eles precisam ter uma definição operacional muito bem específica. Então, para que todos da empresa saibam do que se refere àquela informação. Isso é importante, pessoal, porque a comunicação é 70% do sucesso de uma empresa. Então, se você não tem uma boa comunicação, uma boa definição operacional entre os processos da empresa, a gente acaba se perdendo como CEO ou até mesmo como gestor e C-level da empresa. E no NetSuite você consegue ter uma biblioteca, você tem um Suite Answers, você consegue estar fazendo perguntas e ele te responde, né, justamente utilizando até a inteligência artificial para essas respostas. Então, isso é bem importante, porque qualquer usuário, seja ele um analista, seja ele um C-level, vai ter acesso à informação e à sua definição operacional e à sua base de cálculo com todas as informações necessárias para poder entender efetivamente o que tem naquela funcionalidade. E um outro ponto também, né, só de vocês participarem de um webinar como esse, a gente já verifica que a ideia é ter o lifelong learning sempre, né, aceso em todo mundo, seja para os jovens, seja para pessoas aí que têm mais tempo como a gente aqui.
né? Então, o que é importante, né? O NetSuite, ele realmente desenvolve muitas pessoas, né? Desde o início, né? Desde do início do Go Live, você vai ter toda a base de treinamento, toda a base de treinamento suportada, inclusive na nuvem, mas também nós fazemos vários eventos, né? Como vocês da IBF fazem os eventos, o NetSuite também faz eventos. E esses eventos podem ser vistos até gratuitamente no Suite Connect, vocês podem ter eventos, inclusive na própria empresa, na própria Oracle, a gente faz eventos até presenciais, faz eventos como esse de webinar. Então, toda essa base de treinamento, os usuários vão ter acesso, obviamente, de acordo aí com o que eles estão direcionando no RP, mas também, né, toda a base de network, colaboração, você também pode encontrar na comunidade do NetSuite ao longo do tempo, né? Fora isso, pessoal, depois do Go Live, né, que normalmente aí depende muito do processo de adoção, Henrique, então você falou, seja mais claro no quanto custa, o que é OPEX, o que é CAPEX, vai depender demais do como que é feito a adoção desse processo. Então, imagina o seguinte, eu tenho sim, né, o valor de usuário, a gente não é sócio de nenhuma empresa, a gente cobra por usuário, né, não cobra por CNPJ, então a empresa pode ter 1.000 CNPJs na mesma instância, a gente não vai cobrar, vai ser por usuário. A gente tem vários perfis de usuários também, cada perfil tem um custo de licença, né, que aí sim é como um OPEX, então você vai pagar ao longo do tempo, porque ele é um SaaS, né, é um software as a service, você paga, né, o que você efetivamente vai usar como usuário, e você acaba tendo tudo integrado. A nuvem é Oracle, está integrado na licença, não tem custo nenhum de infraestrutura, como vocês sabem, é tudo nuvem, e todas as atualizações que nós temos de melhorias, inclusive até mesmo de inovações, não são cobradas, né? Então, isso tudo já quando você vê o iceberg, né? Você tem a ponta do iceberg, que é o seu custo do OPEX, mas você tem uma base embaixo muito grande. Então, a gente não tem, né, esse custo oculto. É tudo muito aberto e transparente para que seja bastante acessível para todos os tamanhos de empresa. Dependendo aí das funcionalidades, você pode ir acoplando essas funcionalidades. É como se fosse um plug and play, porque todas as funcionalidades elas são integradas nativamente na mesma amálgama, vamos dizer assim, como sendo uma única fonte da verdade. Então, você pode começar pequeno, com o back-office, por exemplo, né, a parte financeira, contábil e fiscal, tudo integrado, e depois você adquirir compras avançadas para fazer uma FP no mercado, fazer, por exemplo, gestão de contratos. Você pode, por exemplo, fazer o controle de lote série, caso você tenha uma empresa que precise fazer esse tipo, e integrar aos poucos ao longo do tempo, tudo integrado nativamente no mesmo amálgama. Então, você pode ter um RP desde o mais básico até o mais completo, né, que você vai conseguir estar operando tudo nativamente integrado dentro da mesma solução. Já em relação a CAPEX, pessoal, é lógico que quanto mais você adota os processos pré-configurados, menor é o custo, né? Então, depende, né? Então, se eu tenho hoje, por exemplo, fluxos de trabalhos diferentes, se eu tenho hoje fluxos de aprovação diferentes, eu consigo entregar como ERP? Consigo, porque o NetSuite é um pouco diferente de outras ERPs de mercado, a gente tem um BPM, né, dentro, embarcado na ferramenta também. Além do BI, além do CRM, também tem o BPM, que nós sim conseguimos fazer no momento da implantação, o fluxo de trabalho e fluxo de aprovação, mas o usuário, que vai ter o G, né, que é o ponto focal do ERP de governança, também vai poder direcionar ao longo do tempo que a empresa muda, a empresa cresce, mudam os fluxos, mudam as aprovações e também mudam os cargos, as pessoas, alterações nível usuário. E esse é um outro ponto importante para verificar qual é o grau de autonomia que você tem dentro de um RP. Será que você vai ficar preso à consultoria? Será que o usuário, que vai ser o ponto focal, vai conseguir direcionar ele mesmo a essas alterações ao longo do tempo? Ou será que eu tenho que sempre chamar alguém para fazer uma alteração no meu RP? Então, isso tem que ficar muito claro. Dentro do NetSuite, isso não é necessário, porque a autonomia realmente é muito flexível para o usuário, né? Então, isso também é outra vantagem competitiva que nós temos por dentro do NetSuite. Então, depende muito, né, do processo, mas eu diria que desde uma empresa de 5 funcionários até uma multinacional, nem presente em vários países, podem sim estar implantando o NetSuite com sucesso. Paim, Marília. Tudo bem, pessoal? Deu para entender? Está super claro, viu, Renata? Muito, muito bom.
Eu já queria aproveitar, tem uma pergunta, que tem algumas perguntas, alguns comentários no chat. Talvez a gente não consiga fazer todas as perguntas, e aí a gente responde individualmente para cada um dos nossos convidados que estão aqui hoje. É uma pergunta do nosso querido vice-presidente também do IBF Minas, Guilherme Carrara, que é CFO da AIC. Então, eu vou ler a pergunta aqui para vocês, tá? Como garantir a manutenção da cultura da empresa neste momento de grande transformação e o quão potente e importante o pilar cultural nesse contexto? Então, eu queria fazer a pergunta para essas duas. A gente está quase próximo ao fechamento para a gente respeitar o horário que a gente marcou. Então, eu queria fazer essa pergunta. Vocês estão vendo que muita gente preocupada com as questões culturais, porque o RP e o sistema são muito potentes, mas se eles não vierem juntos com as questões culturais, eles não vão entregar todo o valor potencial que eles poderiam. Então, eu queria explorar e aproveitar essa pergunta do nosso CFO, Guilherme Carrara, sobre esse tema tão importante relacionado à cultura. Paim, você fazendo essa pergunta, parece que passa um vídeo aqui na minha cabeça. Eu falei para vocês, a empresa foi fundada pela minha mãe. E eu lembro, quando eu comecei na empresa, que foi em torno de 2013, eu devia ter uns 20 e poucos anos. Eu perguntei para ela, mãe, o que faz um CFO? Um CFO não, um CEO, né? No caso, ela era sócia e CEO da empresa, e aí ela me respondeu, eu na época não entendi nada, né? Ela falou, o CEO é o guardião da cultura e dos valores da empresa. Eu, com 20 e poucos anos, ainda estava fazendo faculdade, guardou, né? Hoje eu vejo realmente esse ponto, né? Então, como a gente, e principalmente eu, no caso, estou como CEO, eu sou guardião ali dos valores da cultura da empresa. Então, essa frase que ela me falou naquela época, isso vem constantemente nas minhas ações, principalmente de manter a cultura e conseguir trabalhar isso com o time. Mas eu acho que antes de manter, é fazer uma revisão, né? A cultura ela não é definitiva. Então, aquela cultura que a gente tinha no passado, e principalmente na gestão, que no caso era da minha mãe, a gente fez uma reformulação. A partir do momento que a gente fez um processo de sucessão, eu precisei revisitar. O que eu queria naquele movimento que eu ia fazer de profissionalização e o movimento que eu estou fazendo hoje? Será que aquela cultura que a gente tinha no passado ela vai se manter? Muitas vezes não. E muitas vezes a gente tem que passar, sim, por um processo de revisão, né? Então, a gente fez uma adaptação, tá? Então, eu trouxe a característica, então, minha como o papel de guardiã de cultura e dos valores da empresa para esse novo movimento. Então, muitas vezes, esse papel realmente de revalidação e de transformação, ele é necessário. Eu vi que depois, num outro comentário que também foi feito, muitas vezes as pessoas também que estavam naquele movimento de cultura anterior, de valores anteriores, se não passar por esse processo de adequação, não faça sentido elas estarem mais também nas companhias. Então, um processo que a gente fala de muitas vezes de readequação cultural, passa também por um processo de readequação de time, e é natural. É normal, né? Muitas vezes o pessoal fala, vamos controlar o turnover. Mas para quê? Será que não é necessário também, muitas vezes, a troca ou que venham pessoas novas para esse movimento também de transformação, ele seja necessário? Então, hoje, o que eu falo no nosso movimento de profissionalização e de crescimento aí da empresa, desde 2018 para cá, eu posso até falar para vocês, a gente cresceu em time quase 10 vezes, em faturamento 15 vezes. Então, foi um processo muito grande dentro da empresa. Então, para nós foi essencial fazer essa readequação e é essencial que a gente revisite isso. Não diria ano a ano, mas talvez num ciclo de 3 anos que a gente faz um planejamento estratégico, revisitar. Será que a gente está com os nossos pontos aí, conforme o que a gente vai ter aí de transformação, que seja digital, ou de outras questões que a gente vai fazer de movimentação da empresa? Então, assim, são tópicos importantes e hoje confesso que aquela mensagem que minha mãe no passado falou faz cada vez mais sentido em ser realmente o guardião e que vai conseguir fazer essa transformação. Então, assim, para mim é muito nítido. Será que as ações que hoje eu estou tomando faz sentido com o que a gente definiu ali de cultura e valores da empresa? Então, são essas as reflexões que a gente faz, não só na tomada de decisão do dia a dia, mas principalmente nessa montagem aí de estratégia do que a gente tem no nosso planejamento estratégico. Perfeito, Renata. Eu gostaria de ouvir suas considerações relacionadas à cultura também.
depois dessa grande filosofia que a Marília trouxe para a gente, que ela é guardiã dos valores e da cultura da empresa. Isso é um ponto muito, muito potente. Gostaria de escutar você também, Renata. Exatamente. É interessante esse ponto da Marília, pessoal, porque a gente tem que estar aberto ao novo, né? Então, não adianta você achar que você chegou até aqui que vai continuar crescendo as 15 vezes, né? Em receita, reduzindo custo, pelo contrário, né? Então, esse aberto ao novo é que faz, mesmo a gente que está há alguns anos, algumas décadas aí no mercado, se reinventar, né, e trazer esse algo novo para a empresa. Então, eu vejo com bons olhos uma renovação, eu vejo com bons olhos também os profissionais que buscam estar aprendendo continuamente, porque não existe, né, ninguém hoje que sabe o que vai acontecer daqui à noite, né, daqui a 7h02 da noite, porque isso vai mudar, né? Então, é o que eu recomendo sempre, recomendo para a equipe, recomendo para as empresas que eu trabalhei, é sempre estar aberto ao novo e sempre trazer, né, transformações diferentes para a sua empresa e testar. Testa pequeno, depois amplia e realmente faz com que você se diferencie no mercado e possa crescer e continuar crescendo ao longo do tempo. Então, é realmente o lifelong learning, de você aprender continuamente com a transformação digital embedada, enraizada dentro do seu DNA. Maravilha. Pessoal, considerando que a pontualidade é um valor nosso, pontualidade significa respeito, eu gostaria de agradecer imensamente a Renata. Muito obrigado, Renata. Insights muito poderosos. Saímos aqui com muitos aprendizados. Marília, parabéns. Muito jovem, mas num grau de maturidade fora de série. Eu vi aqui no LinkedIn que você é o IPO, então é uma líder destacada aí pelos pares CEOs. E está muito parecido com a filosofia do IBF de estar juntos, trocando experiências, para que a gente possa aprender em comunidade, colaborativamente. E no mundo da tecnologia tem muito isso, né? Quer dizer, a colaboração acontece muito, ela é natural. Às vezes você coloca até o crachá de lado para a competição, para colaborar com os colegas. Então, foi muito enriquecedor. Eu aprendi bastante aqui com essa conversa nossa. Queria agradecer as empresas, né, FF Solutions, queria agradecer Oracle NetSuite. Eu queria agradecer todos os participantes. Muito obrigado. Quem não teve a resposta aqui atendida, nós vamos voltar com essa resposta para vocês aí em breve. E boa noite a todos. Cumprimos aqui o nosso horário rigorosamente, como a gente sempre deve fazer. Muito obrigado, pessoal. Boa noite para todos. Um abraço. Obrigada a todos. Obrigada. Sucesso a todos.